você chegar ao topo, sabe, Jorge? Só calma. E aí estagiei, eu trabalhei, e aí eu me achava mais, como eu me achava, por ser servidora do MPF, cara, eu me achava demais. E aí fui, continuei, não queria outra coisa para minha vida, porque na minha cabeça eu nunca ia passar no concurso da procurador, porque eu não tinha conhecimento para tanto. E aí teve um dia que deu um estralo, eu disse, cara, vou estudar. Passei para promoção, Foda-se. não era o que eu queria a AGU, porque todo mundo saía de servidor para ir para a AGU para depois voltar para o MPF. Isso era o trajeto normal. E eu passei para promotor estudando para a AGU, passei 5 anos no Ministério Público do Rio Grande do Norte. Fui com a má vontade absurda para a instituição, mas acabei gostando muito nos meus últimos anos que eu fiquei lá. Fiquei numa promotoria muito boa de patrimônio público, fiz operação, dei entrevista para o Fantástico. Foi um negócio assim muito bom. E me apaixonei mesmo. Já gostava muito da matéria de improbidade, da matéria criminal. E foi ali minha realização. E aí consegui passar para o MPF assim, estudando loucamente. Assim, não vou dizer que foi fácil, porque não foi. Eu estava Natal, estava numa promotoria pesada, e na época da prova oral, eu lembro que eu acordava 4 horas da manhã para estudar para a prova oral. Eu lembro disso. Ana Paula. Cadê meu gin? Tinha, Ana Paula, e aí eu consegui, chorei, tive crise de ansiedade antes da prova oral, não conseguia respirar antes de viajar. E achava que ia ser desmascarada na prova oral. Ia dizer, olha, você é uma fraude, o que é que você veio fazer aqui? Ridícula, sabe? Mas passei, foi muito bom. Não acreditei. Na posse eu estava sem acreditar que eu estava ali. Eu estava, oh, Helena! Foi. Esse negócio de achar que é fraude é pesado, né? Porque você acha que você não sabe nada e tal. Eu lembro quando eu tomei posse, eu fiquei o meu tempo do estágio probatório todinho, do vitaliciamento, preocupada de alguém vir falar assim, olha, você não passou, vamos Não. revogar sua posse e você está expulsa da MPF. Arrasado, né? Quando eu recebi a carta de vitaliciamento, eu falei, ufa, deu Pois certo. deixa eu dizer, fizeram uma pergunta aqui bem interessante que eu li e passou. Não sei quem foi, mas perguntaram quais foram as dificuldades iniciais da primeira lotação. Começa contigo porque até hoje. Porra, mas por que tu quer? Vamos lá. A Rai, acho que ela tomou posse e já foi direto pra Guaíra, né? Você não foi pra outro lugar. Minha primeira lotação até hoje. Vai, mano, fala tu, porque tu Eu tem um. rodei, eu rodei. Minha primeira lotação, assim, eu sou de Belém, para explicar, às vezes as pessoas não entendem. Eu sou de Belém, paraense raiz, né? Total. É, só que eu trabalhava, eu era procuradora autárquica em Belém. Então, assim, eu só atravessava a rua para ir para o meu trabalho. Quando eu assumi da MPF, eu fui para Paragominas. Quem é do Pará deve conhecer. Paragominas é uma cidade que fica uns 300 e tantos quilômetros, mais ou menos, de Belém. E aí eu fui para lá, é uma PRL de um só, ou seja, eu não tinha colega para dividir as frustrações. Então eu tomei posse, fui para lá. Ainda tinha um bebezinho pequeno, né? Porque eu tomei posse e o Guilherme tinha uns 40 dias de vida, mais ou menos. Então a gente se mandou para Paragominas e eu tinha sido da advocacia pública. Eu não era nem do litigioso, do contencioso, então eu não fazia audiência. E aí na minha primeira semana na PRM Paragominas, a minha primeira semana já teve audiência. E aí eu lembro que eu cheguei na audiência assim, me cagando, me tremendo toda, porque eu não sabia, sei lá, o que fazer, né? O juiz já me olhando, super esperando que eu, sei lá, cagasse o código penal pela boca, até aprovar e tal. E eu que era um processo que eu pedi absolvição. Aí depois eu fiquei pensando, ai gente, eu pedi absolvição e memorial, tá dando alguma coisa errada. Será que eu passei certo no lugar certo? Ah, enfim. Mas tem a dificuldade de você não ter nenhum colega para compartilhar. Eu estava perto da minha casa, mas tem colegas que vão para locais assim bem distantes. Mas, por exemplo, eu não tinha aeroporto, tive que me adaptar com filho pequeno. O meu marido também morava em outra cidade, na época ele estava em Belém, ainda não tinha assumido na Câmara, em Brasília. Depois ele veio para Brasília e começou meu vai e vem. Eu fui de Paragominas, aí fui depois para Marabá, atuei com comunidades tradicionais.
por amor, é onde eu gosto e tal. E depois de Marabá fui para Macapá, que foi minha primeira lotação em capital. Tive a experiência de ser PRE no eleitoral, que é meu outro xodó, direito eleitoral. E fiz uma eleição geral, que foi essa de 2018, que foi o ó do Borogodó, que eu nunca trabalhei tanto na vida. Não dormi, plantão, estresse. Mas foi uma experiência incrível. E aí eu consegui voltar para Belém. Só que voltar assim, minha família mora em Brasília. Então eu voltei para Belém, que é a cidade que eu né, sou de lá, meus pais estão lá e tudo mais. Mas minha família, marido, filhos estão em Brasília. Olha, Anilton. Anilton sabe que a gente passa em Marabá com os indígenas. Complicado, né? Brigando por Deus do mundo. Mas assim, vão ter dificuldades, mas você meio que. Eu não sei a raio. Eu acho que deve ser o mesmo sentimento, mas você se apaixona tanto pelo trabalho que tenta, sabe, abstrair de dificuldades. Que é difícil, ficar longe da família, num lugar, num trabalho novo, num lugar, às vezes, né, diferente da sua cultura, do que você está acostumado, mas você está ali com um propósito, sabe? A gente faz um juramento quando toma posse, e é algo que até hoje eu me arrepio. Eu lembro que eu fui na posse da RAI, e eu me arrepio da mesma forma quando a gente faz um juramento, sabe? A gente tem uma missão tão bonita pela texto constitucional, e aí você chega lá, assim, com uma vontade de ajudar Deus e o mundo, sabe? A justiceira mesmo. Vou entrar com ação, vou resolver isso. Resolver. Vai que nem tudo depende da gente, mas vou brigar, vou botar a boca no trombone. Isso meio que ocupa o teu, exatamente. A Ana Paula, nossa colega, está aqui. Você minimiza os problemas por conta de um ideal. É exatamente Ana, isso. a gente tá Né? com pessoas aqui, tanto que eu tô só vendo aqui, Casa, Ana Paula, Rodrigo. O Rodrigo do Twitter tá aqui, eu nem acredito. Vocês É vão lindo. depois fofocar da gente, né? Tô sabendo. Mas é exatamente isso. Ana, Você entra com o ideal. com o Isso pessoal ajuda. perguntando de lotação. Por exemplo, vou explicar do meu concurso, Nato pode falar Vou tomar minha sopa no enquanto isso. Vai. meu concurso, assim, no sul e sudeste, acho que sudeste foi. No sul e sudeste só tinha a vaga de Guaíra, né? Então eu tinha passado super bem, classificada, bem classificada. Eu queria ficar no Paraná, embora eu não soubesse nem onde ficava Guaíra. Eu tinha que vir para cá, não sabia nem onde era. Qual Todo foi o a sua pessoal aqui, posição, Rai? Foi olha, no 10º? final Foi das contas, nono? eu fiquei em 11 na classificação final, 11º, mas como 3 colegas que estavam na minha frente, na hora da posse, eles desistiram, eu acabei ficando em oitavo, né? Oitavo. Ó, a Então, Rai é eu muito cabeção, gente. Eu passei e eu não sei nem falar. 76, sei lá. Se você virar a lista de cabeça pra baixo, eu fui a sexta. Aí Fala eu fui sério. para e na coragem, porque eu não sabia nem onde era, não sabia o que tinha, eu não sabia nada. Eu fui com o pensamento de interior do Nordeste, eu só vi assim, quantidade porque eu era promotora, né? E aí a dica, quando a gente vai escolher a comarca, é ver quantos habitantes tem na cidade. E aqui no Nordeste tinha menos de 30 mil habitantes na cidade, você podia sentar e chorar, porque você não ia ter hotel, não ia ter canto para morar, não ia ter onde comer, não ia ter nada. Então, quando eu vi que Guaíra tinha 28 mil habitantes, eu gelei. Eu disse, pronto, vou dormir dentro do carro, não tem problema, né? Vai ter onde eu comer, aquele drama. Quando eu cheguei lá, a cidade tem tudo, tem hotel, restaurante. O povo reclama de quê aqui? Aí fui fazer minha primeira audiência, né? Lá, assim, a quarta região, para quem não conhece, é muito tecnológica, assim. E o sistema daqui é muito bom. Eu já trabalhei com PJE, já trabalhei com ESAGE e vim crente que era processo físico normal, né? Aqueles processos normal. Cheguei aqui, olha, aqui tá o sistema, você entra com a senha, veja aqui seus processos, tá? Poxa, que negócio massa. Aí fui fazer a audiência, né? Dei uma lidinha ali rapidamente no processo. Quando eu fui fazer a audiência, tinha tela de um lado, tela do outro. De porra, que massa, ele deve botar a ata da audiência aqui pro povo ler, né? Aí tá, o juiz chegou, me cumprimentou, vamos começar a audiência, vamos. Bota aqui a testemunha nessa tela, puxa outra tela, bota o réu, bota outra tela, bota o policial. Eu disse, menino, que massa! Aí começou a Mas audiência, Marcel. a própria Matuta, né? Começou a audiência toda por videoconferência. E aí eu conversei com a gente, disse, nossa, aqui vocês têm videoconferência, que bom. Eu disse, não, a gente faz videoconferência com a X estadual.
E teve uma vez que eu estava na audiência e fizeram videoconferência com o interior da Paraíba, uma comarquinha que eu conhecia, e estava lá com a videoconferência lá na sala do judiciário. Eu, cara, que massa isso! Pô, que massa! Aí pronto, mas assim, dificuldade muito porque lá onde eu tô é um negócio absurdo que eu nunca vi na minha vida de processos. Eu trabalhei muito quando eu fiquei na promotoria de patrimônio público e era um negócio cansativo porque era maçante, era aquela matéria que você tinha que se dedicar, não podia fazer coisa muito rápida, muito feijão com arroz, era um negócio que cada caso era um negócio diferente. E chego lá, é muito caso repetido, mas assim, é muito caso mesmo. Você recebe 30, 40, 50 processos todo dia. E aí eu enlouqueço, né? Lua Ares, aquela ansiedade absurda, né? Não consigo deixar de fazer as coisas, fico vendo os números do processo subindo no painel, vai me dando desespero. E vivo nisso. Toda vez que eu tô lá, é o estresse, né? Mas assim, a dificuldade minha foi para mim foi o acesso à cidade só, porque é muito distante de Curitiba, onde estão meu filho e meu marido. E Meus tu filhos vai nas outras cidades, Rai, fazer audiência e tal? tudo Não. por É tudo videoconferência. conferência. Tudo videoconferência. Por exemplo, se eu estou substituindo o colega, digamos, sei lá, de Guarapuava, que é outra procuradoria aqui que fica uns 200 quilômetros de Curitiba, se eu tiver que fazer audiência para ele, eu faço por videoconferência de Guaíra. Então, eu não saio do canto. É muito bom isso, porque a Ai, gente. ela vai muito rápido, assim. Já tivemos caso de réu preso e do fato, do flagrante dele até a sentença durou 45 dias. E isso com a ação protocolada e eu com as contra-razões protocoladas. Então, em 45 dias do fato, o cara já saiu com julgamento. Essa Então, inveja eu tenho, tá? Eu trabalho no TRF1, que é complicado, além de tamanho, essa questão de conferência, por exemplo, a Rai tá falando que ela mal sai. Eu não sei se alguém aqui conhece, mas para quem não conhece, como o MPF ele não é tão capilarizado como são os Ministérios Públicos Estaduais, apesar de você ser lotado, por exemplo, como eu sou atualmente em Belém, a gente responde por um monte de municípios. Então, assim, para fazer fiscalização, inspeção, visita, às vezes, audiência em outras cidades, sem videoconferência, tem que ir lá mesmo. Lá em Belém, a gente responde por Belém e temos Castanhal, que é uma outra subseção. Então, a audiência, a gente tem que ir lá para Castanhal fazer audiência. Para quem é de Belém, para quem não é, deixa eu contar o drama. Apesar de ser perto, se você olhar no mapa Castanhal de Belém, Belém só tem uma entrada e uma saída. Então, você pega um trânsito do inferno para sair e depois um trânsito do inferno para voltar. Né? Às vezes, para fazer uma audiência. Então, é complicado. Ao mesmo tempo que eu já fui de Belém para Castanhal fazer audiência. E o réu, não era nem réu, acho que era uma testemunha, ela ia ser ouvida em Belém. Eu fiquei com um ódio tão grande porque eu peguei uma estrada dos infernos para ir para um lugar para ver uma pessoa que devia estar do meu lado. Né? Mas ok. Além disso, uma colega aqui, uma conhecida, Camila, ela trabalha na PRTO, Tocantins. Quando eu estava lotada em Marabá, teve uma audiência que ia acontecer em Araguaína, que é uma cidade próxima de Marabá. Não tinha ninguém para ir, e aí o jeito que deu foi eu ir para Araguaína, pegar balsa, estrada, para ir fazer audiência em Araguaína, porque não tinha colega e a videoconferência não ia funcionar. Já fui para Tucuruí também fazer audiência, que é uma cidade próxima de Marabá, porque também não ia ter. Então, assim, cada região vai ter uma realidade. Muitas vezes a pessoa manda perguntar, como são as lotações, quais são as dificuldades? Varia muito, depende muito de onde você vai ser lotado. A Rai, por exemplo, a primeira lotação dela foi no sul. Eu fui para o interior do norte, né? Interior do Pará. Então, assim, tem um monte de possibilidades. Pode acontecer você ir para uma PRM sozinho, você ir para uma PRM dividir com outro colega. Alguns colegas conseguem ir para a capital. E aí é outra realidade. Quando eu saí de PRM e fui para Macapá, da PRAP, eu achei tudo tão mais chique, porque tinha atribuição, tinha representação de câmara, os órgãos eram todos próximos, você conseguia marcar reunião para conversar com a Polícia Federal, com a AGU, com todo mundo, porque os órgãos todos estavam ali na representação. Enquanto eu passei por outros lugares que para eu conseguir agendar uma reunião, para conseguir conversar sobre algum problema, ou tinha que marcar reunião na capital,
Ou era um lenga-lenga para conseguir uma resposta de ofício. Então, assim, as dificuldades vão variar. O que sobra